Olá, senhoras e senhores, sou Miguel Ângelo Caruso, graduado em Filosofia, com licenciatura e bacharelado, mestre e doutor em Ciência da Religião na área de concentração de Filosofia e filósofo clínico de formação, tanto teórica quanto prática, já há alguns anos. Além de filósofo clínico, eu também sou professor de filosofia clínica, tanto da etapa teórica quanto na supervisão de estágios para habilitação clínica. E estamos aqui dando continuidade à leitura comentada do meu livro Introdução à Filosofia Clínica, lançado em 2021 pela editora Vozes. Em 2022 teve sua primeira reimpressão. E, continuando aqui a leitura, nós vamos aqui para o capítulo chamado Sistematização da Filosofia Clínica, que é o capítulo 30. Então, do que vamos tratar aqui? No capítulo anterior, no vídeo anterior dessa sequência, eu comentei um pouco sobre a história do Lúcio Pachter e o que o levou a chegar a elaborar ou a pensar a filosofia clínica. E aqui nós vamos falar um pouco dessa elaboração. Olha, acho que tem uma luz aqui para melhorar a qualidade da imagem um pouco. Muito bem, então vamos aqui falar um pouco da sistematização da filosofia clínica. Desde as primeiras definições da filosofia clínica até as propostas pelos filósofos clínicos atualmente, há margens interpretativas bastante diversas. Então, seguimos aqui. As definições do próprio Lúcio Pachter passam por um caráter às vezes poético que pouco ou nada contribuem para a compreensão dessa nova abordagem terapêutica. Embora parta da mesma matriz estrutural, cada filósofo clínico apresenta uma definição que julga abranger da melhor maneira possível o sentido da filosofia clínica. Bom, então esse aqui é um primeiro ponto, é uma primeira questão. Há inúmeras definições da filosofia clínica. A filosofia clínica, metodologicamente, ela está clara, está estabelecida. Nesse livro vocês vão ver, vão ter um contato com essa estruturação. Só que há inúmeros modos de apresentar a filosofia clínica, sobretudo nesse sentido de definição. E, neste caso, o próprio Lúcio Pachter vai falar, por exemplo, que a filosofia clínica é a filosofia acadêmica aplicada à clínica. E isso dá uma margem para muitos questionamentos, muitas inquietações, a margem para múltiplas interpretações e que às vezes deixa confuso, não esclarece. Então, por isso que eu digo que às vezes é um pouco impreciso. Né? Tem outras definições também feitas por ele, e por outros filósofos clínicos. Então, assim, há inúmeras tentativas de apresentar de modo condensado em uma frase o que é a filosofia clínica, e às vezes isso dá mais margem para ambiguidade do que para clareza, para precisão. Então aqui é lógico, eu vou propor uma e está longe de querer ser a única que existe ou a melhor. Pelo menos é a que eu julgo a melhor forma de apresentá-la, mas não significa que seja a única e que não vão surgir outras muito melhores em algum momento. E qual é a nossa definição? E no caso aqui é a minha definição. Né? A filosofia clínica pode ser definida como uma abordagem terapêutica cujo método, as bases, a inspiração, o processo e a prática são filosóficos. E aqui eu vou fazer uma pequena explicação do que eu quero dizer por isso. Bom, é uma abordagem terapêutica, que é o primeiro ponto que eu apresento desde a epígrafe do livro. Né? A filosofia clínica ela é eminentemente uma proposta de terapia. Ela não é uma proposta de uma construção teórica sobre qualquer outra coisa. Cujo método. Por que o método, né, nesse caso aqui, é filosófico? Porque o método ele é inspirado nos filósofos e, é lógico, adaptados todos à clínica. Então, a filosofia clínica tem como algumas de suas bases principais a analítica da linguagem, a noção de representação de mundo do Schopenhauer. Temos também a hermenêutica, por exemplo, do Gadamer. Temos a fenomenologia husserliana. Todos, é claro, adaptados. Então não adianta ler esses autores e esperar encontrar neles a filosofia clínica. A filosofia clínica ela responde por si porque ela já é um método autônomo nesse sentido. Ela é inspirada nesses autores, ela bebeu na fonte desses autores,
mas foi totalmente adaptado ao uso do consultório. Então, as bases, então assim, se o método é assim, as bases, como eu já mencionei algumas, a analítica da linguagem do Wittgenstein, tem o empirismo inglês também, tem a questão, por exemplo, das categorias de Aristóteles e de Kant, e por aí vai. A inspiração, então, as questões de fundo filosófico estão presentes na filosofia clínica, principalmente de maneira formal e não de conteúdo. Isso a gente vai esclarecer ao longo do livro. Né? O processo, ou seja, por que o processo, e aqui no fim das contas, e a prática, eles são filosóficos? Porque a filosofia clínica, ela ocorre numa mudança de uma perspectiva pessoal das pessoas que carregam em si uma noção das suas próprias vidas, dos valores, da visão de mundo, do modo como se vê, dos caminhos de conhecimento que elas têm. E tudo isso, no fundo, são elementos trabalhados em 2.500 anos de filosofia. Então, de algum modo, tudo o que se faz dentro de um consultório tem uma perspectiva filosófica. Não filosófica no sentido de eu defender uma tese, uma ideia, uma teoria e querer convencer as outras pessoas disso, mas de saber que há muitos pressupostos vivenciais que eu carrego comigo e que pautam o meu modo de viver. Então, no consultório, quando eu vou trabalhar uma mudança da minha visão de mundo, de mim mesmo, ou das minhas verdades subjetivas, eu estou fazendo um exercício filosófico, principalmente em relação a mim como critério da minha própria filosofia de vida, vamos dizer assim. Né? Então, temos esses referenciais filosóficos em cada pessoa. É claro, numa esfera pessoal. Eu poderia dizer uma esfera micro, né, mas eu acho que isso eu costumo defender bastante. A filosofia clínica, ela lida com o filósofo clínico, é aquele que vai pensar o universo constituinte daquela pessoa. Então não é micro, é macro, é muito grande a perspectiva daquela pessoa, que não se aplica a si, mas aplica a tudo o que está ao redor dela e possui uma complexidade naquela singularidade daquela pessoa que a torna única, irrepetível e complexa em si mesma. Né? Então é bastante interessante levar isso em conta. Continuando então, a abrangência se dá justamente por se tratar de uma proposta que se concretiza em sua função, que é a prática terapêutica. Então, sempre o horizonte do filósofo clínico será a prática terapêutica. Toda e qualquer teoria que se tentar fazer em filosofia clínica que não pudesse ser colocada a serviço da prática, ela corre o risco de ser uma grande teoria sem qualquer valor. Né? Para compreender a filosofia clínica em sua totalidade, é necessário aliar as bases metodológicas com o exercício de consultório. Então, nós temos dois critérios aqui. O que o Hélio Strasburger costuma chamar de fundamentação teórica e fundamentação prática. A fundamentação teórica são aqueles elementos teóricos oriundos da filosofia ou de algumas outras bases teóricas. E a fundamentação prática é o próprio consultório, são os próprios atendimentos que vão dando corpo e movimento e colocando à prova todo o uso da filosofia clínica. Continuando então. O caráter filosófico da filosofia clínica não está em utilizar teses de pensadores para a resolução das questões que levam alguém ao consultório. Ou seja, a gente não vai usar livros de filosofia, em tese, né, para ajudar aquela pessoa no consultório. Então não é uma questão, por exemplo, de uma pessoa com algum conflito ético e eu levar algum livro do Kant, né, ou algum livro de algum autor contemporâneo, ou a ética a Nicômaco do Aristóteles, para o consultório e falar assim, agora nós vamos ver quais são as bases, quais são os fundamentos da tua própria noção ética. Não é esse o caminho. Né? A filosofia clínica vai para outro caminho. A filosofia presente no método que a gente usa, ela se presta a compreender a pessoa atendida e a auxiliar a pessoa atendida a partir dessa compreensão. Então, a metodologia da filosofia clínica é uma metodologia de compreensão e auxílio do outro, e não de um caminho para conformar a pessoa a qualquer outra perspectiva teórica. É claro que em algum momento, e para alguns partilhantes, e mesmo assim isso é muito raro,
a gente vai poder indicar algum livro, vai poder trabalhar algum livro em consultório. Mas isso é porque aquela pessoa em específico demandou esse uso. Não significa que isso vai ocorrer como um caminho obrigatório no consultório. Pachter criou um método inspirado no que cada filósofo podia contribuir para a compreensão das possibilidades de ser das pessoas, ou seja, a filosofia clínica é uma metodologia formal que ela se abre às potencialidades de cada ser humano em suas complexidades. Então é uma abertura ao outro, uma abertura compreensiva ao outro e seu universo de complexidades que a constituem. Foi sua prática de pesquisa que o levou a construir o método, e não as teorias que o levaram a compreender as pessoas. Ou seja, o Lúcio ele atendia as pessoas e ia ler os filósofos. E na medida em que ele lia os filósofos, ele compreendia melhor aquelas pessoas, ou ele encontrava melhores maneiras de compreender aquelas pessoas. Então, quando ele lia os autores para ajudá-lo a perceber melhor aquelas pessoas que ele estava atendendo, diante dos desafios que apareciam em cada atendimento. A clínica filosófica nasce de uma prática. Então, a demanda é a prática. Tanto que o Lúcio mesmo diz que ele teve que abrir mão de algumas teorias que para ele eram caras, por não se adequar àquele atendimento de cada pessoa em sua singularidade. Então não são as preferências do filósofo clínico que pautam a sua clínica, são os meios necessários para compreender cada pessoa. E cada pessoa, nas pesquisas do Lúcio, foi mostrando que são singulares. Só que, é claro, elas são singulares, mas há elementos que nos ajudam a compreender características dessas pessoas. Por exemplo, nós temos no que a gente chama de estrutura de pensamento, um tópico que se chama emoções. Então, quando uma pessoa me traz informações referentes às suas emoções, eu compreendo que aquilo faz parte do tópico emoções da pessoa. Só que cada pessoa traz uma emoção diferente. Então, não tem critério do que a pessoa traz, mas de como é que eu organizo as informações que me chegam dela. O mesmo vale para um outro tópico que a gente chama de o que acha de si mesmo. Né? O que significa isso? Que cada pessoa pode, potencialmente, ter uma noção de si e essa noção de si influenciar em sua vida. Acredite, nem todas as pessoas têm esse o que acha de si mesmo como algo importante, né, ou que pese na sua subjetividade, mas para outras sim. Então a gente diz assim, as pessoas podem ter emoções, podem ter o que acha de si mesmo, só que cada pessoa vai apresentar isso de um modo, e esse modo de apresentar essas suas características vão ajudar o filósofo clínico a compreendê-la e, por conseguinte, ajudá-la. Né? Cada tentativa de formulação de um quadro geral para compreender as pessoas o levava à frustração. Então, o Lúcio tentou fazer teorias, tinha teorias que eram caras a ele, né? Mas levava à frustração. As pessoas são diferentes demais para caber em um bloco teórico. Cada filósofo apresentava uma dimensão do homem que não condizia com a totalidade dos homens, mas se aplicava formalmente a algumas pessoas. Assim, Lúcio foi gradativamente sistematizando um método com formas vazias que seriam preenchidas pelo conteúdo trazido pelos partilhantes. Então veja, cada filósofo trazia características que a gente poderia encontrar formalmente nas pessoas. O que significa isso? Vamos trazer um exemplo aqui. Nietzsche e o Max Scheler são filósofos que falaram sobre elementos de valores, de valoração, o que a gente vai chamar de axiologia. E o que acontece? As pessoas que vêm ao consultório, que também valoram as coisas, que têm critérios axiológicos, elas não traziam critérios axiológicos tal como Nietzsche ou Max Scheler traziam. Na verdade, elas traziam características axiológicas, mas cada uma a seu modo. Então, Lúcio percebeu que esses filósofos contribuiriam para a filosofia clínica trazendo formalmente aquilo que a gente necessitava para pensar nas possibilidades de ser das pessoas. Ou seja, algumas pessoas, como eu já mencionei, têm o que acha de si mesmo como determinante. Outras têm as emoções como determinantes. Outras têm as axiologias como determinantes. E assim vale para
todos os tópicos que a gente elenca da estrutura de pensamento de um ser humano, né? E a partir daí, a partir dessas linhas gerais, e a partir desses conteúdos vindos de cada pessoa em particular, de modo singular, a gente vai compreendendo aquela pessoa e vai auxiliá-la, né? Mas não se preocupem que nos capítulos seguintes a gente vai entender cada um desses tópicos da estrutura de pensamento. Continuando, assim Lúcio foi gradativamente sistematizando um método com formas vazias que seriam preenchidas pelo conteúdo trazido pelos partilhantes. O conteúdo apresentado por cada pessoa vinha de sua história de vida. Lúcio partiu da anamnese, oriunda de sua formação médica e muito cara a Platão, para colher as informações dos partilhantes. Aos poucos, percebeu que cada um deles trazia elementos determinantes em sua constituição, que Pachter chamou de estrutura de pensamento. Então, a fonte principal da qual eu vou extrair as informações necessárias para compreender essa estrutura de pensamento é a história de vida contada pela pessoa. Enquanto a pessoa conta a sua história de vida, ela traz os conteúdos da sua história e traz uma perspectiva de sua própria estrutura de pensamento enquanto lê a própria história. Então é importantíssimo levar isso em conta. E essa ideia da historicidade, ela vem da anamnese, que é um procedimento médico, né, que o Lúcio tem por ter tido formação em medicina, e também é utilizado em Platão, né? Lembramos aí alguns movimentos dos diálogos de Sócrates, e também, e aqui eu não chego a mencionar, mas a gente deve levar em conta, que o Lúcio fundamenta isso também com muita clareza a partir de autores do movimento que a gente chama de historicismo, como por exemplo o Dilthey, né, que é um autor aí que está presente que traz presente essa noção de história para reflexão do quanto que isso tem relevância na vida humana, de modo geral, né? E vamos continuar então. E sobre essa questão da determinância, como eu disse, para algumas pessoas as emoções são determinantes, para outras a axiologia é determinante, para outra é o que acha de si mesmo, para outra é um conjunto de tópicos de 2 ou 3, ou menos ou mais do que isso. E isso é o que a gente vai utilizando para compreender como cada pessoa se estrutura, como é que ela se organiza, quais são os conflitos que ela traz e de que modo a gente pode auxiliá-la. Diante de diferentes características existenciais, Lúcio buscou as bases contextuais nas quais cada pessoa se estruturou. Então, não bastou compreender que cada pessoa tinha uma estrutura interna. E isso, Lúcio primeiro pensou que cada pessoa tinha uma estrutura, tinha uma constituição, mas ele ficou inquieto porque isso poderia trazer uma noção de solipsismo. Ou seja, eu sou eu isolado de tudo, eu sou eu independente de tudo que está ao meu redor. E ele começou a perceber que as pessoas também são frutos ou possuem influência de seus contextos existenciais, né? Então a própria história de vida ajuda a trazer isso. E o caminho onde as encontrou se deu na aplicação do que chamou de exames categoriais, inspirado nas categorias desenvolvidas por Aristóteles e Kant, mas elaboradas exclusivamente para o trabalho terapêutico. O contexto histórico foi o chão, entre aspas aqui, né, encontrado para compreender onde e como cada estrutura se formou. Então levemos em conta que o Lúcio Pachter pensou a estrutura de pensamento, depois ele falou, olha, isso aqui pode cair no solipsismo, porque como é que eu vou entender cada pessoa, às vezes, destituídas, né, de uma base, de onde elas vieram? E aí sim ele elaborou os exames categoriais, a partir das leituras que ele fez de Aristóteles e Kant, não mais dependente de Aristóteles e Kant, mas a partir deles, e montou a própria noção categorial da filosofia clínica, a partir da qual a gente compreenderia a pessoa nos seus contextos, na sua história, no seu lugar, né, nas suas relações, e por aí vai, nas suas circunstâncias. Então isso é fundamental para a gente entender que cada pessoa também pode ter grandes influências do meio onde vive e por aí vai, né? O idioma, a cultura, as relações, as vivências, os lugares que frequentou e por aí vai. Por fim, Pachter buscou os modos de agir dos partilhantes.
ele investigou as maneiras pelas quais cada um deles viabiliza sua estrutura de pensamento, então encontrou os submodos. Trata-se de meios pelos quais cada pessoa pode tornar possível o que é estruturalmente. Então, primeiro ele pensou a estrutura de pensamento. Como é que cada pessoa se estrutura internamente? Depois, ele falou, bom, essas pessoas se estruturam internamente, mas elas não estão destituídas de um mundo no qual elas se encontram. E é claro, cada mundo segundo a perspectiva de cada uma delas, né? E aí sim ele percebeu ali que pelos exames categoriais eu posso compreender o entorno dessas pessoas. E por fim, é como é que essa pessoa age de modo abstrato, ou seja, de modo que ela age no pensamento, e de que modo ela age na ação para conseguir viabilizar quem ela é estruturalmente. Então, esses são os 3 movimentos fundamentais da filosofia clínica que são imprescindíveis para a gente aplicar o método. Os exames categoriais, que é como é o mundo da pessoa, a estrutura de pensamento, que é como a pessoa se estrutura internamente, e os submodos, que é como ela viabiliza quem ela é. Os exames categoriais, a estrutura de pensamento e os submodos foram formulados a partir do encontro da leitura de dezenas de filósofos com um acompanhamento de inúmeras pessoas e a busca obstinada por ajudá-las em suas dores existenciais. Então, Lúcio atendia pessoas, lia as obras filosóficas e pouco a pouco foi construindo um método. E assim, lógico, não foi um crescimento, um desenvolvimento crescente. Teve muitas frustrações, teve muitas vezes que retomar passos anteriores, teve que repensar muitas vezes o método para conseguir chegar ao que foi apresentado lá em 1995. Não se tem um filósofo que serviu como principal base para a formação da clínica filosófica. E essa é uma pergunta que eu ouço com muita frequência. Qual é o filósofo que a filosofia clínica segue? Bom, ela não segue nenhum. Ela é um método. Ela segue seu próprio método. E o seu próprio método ela tem influências de inúmeros filósofos, alguns até contrários entre eles, né? Contraditórios em suas posições. Só que na filosofia clínica houve uma harmonização na percepção, na construção desse método, que dá uma homogeneidade naquela ideia ali de como compreender cada pessoa. Para compreendê-la, ou seja, para compreender a filosofia clínica, é necessário recorrer ao seu próprio estruturador, ou sistematizador, ou seu pensador, né, como primeira fonte. Isso aqui é interessante, né? Eu já vi muitos filósofos clínicos tentando dizer como é que a filosofia clínica foi formulada a partir da noção que elas têm dos próprios filósofos que elas gostam, né? E não é assim que a gente pensa, né? Cada autor que a gente vai estudar na história da filosofia, quando a gente quer saber as influências que eles tiveram, a gente vê o próprio autor comentando isso, ou a sua biblioteca e por aí vai. A gente não vai ficar falando assim, eu acho que fulano de tal, que a ideia de algum filósofo foi baseada em tal ideia, porque para mim é assim. É desse modo, a gente tem que ter um rigor. E a gente sabe quais são as influências do Lúcio, porque o próprio Lúcio traz. E isso é interessante levar em conta, assim, que eu compreendo como é que a filosofia clínica foi sistematizada a partir das referências que o próprio Lúcio traz, mas não significa que depois que eu já tenho esse método em mãos, que eu não possa continuar a aprofundá-lo e a trabalhá-lo, inclusive a trazer noções filosóficas para dentro dessa proposta. Como é o caso, por exemplo, da proposta que o Hélio Strasburger faz, alguns anos depois, que é o de mostrar o quanto que a ideia de hermenêutica compreensiva que ele obteve ali das leituras do Hans-Georg Gadamer ajudam a pensar como é que a filosofia clínica faz uma hermenêutica compreensiva e não uma hermenêutica interpretativa. Essa é uma contribuição posterior. Não foi o Lúcio que pensou isso, né? E, no entanto, ela é fundamental para a gente pensar o método e se prestar à prática para saber que, assim, no consultório eu não vou interpretar meu partilhante, eu vou compreendê-lo. Quem vai me esclarecer quem é essa pessoa no consultório é a própria pessoa, não sou eu. Então esse é um ponto importantíssimo para a gente levar em conta.
Portanto, Lúcio Pachter é o filósofo em questão e a sistematização da filosofia clínica é fruto de sua investigação. Então aqui, para a gente entender como é que a filosofia clínica se estruturou, eu tenho que estudar o próprio Lúcio. Né? Nos antigos cadernos de filosofia clínica estão lá, presentes, as palestras dele, de antigamente, de agora, os livros que ele lançou, de modo muito especial. A propedêutica dele é fundamental, é um livro, eu não sei onde que eu vou encontrá-lo aqui, não está aqui à vista, mas a propedêutica é um livro fundamental para entender a filosofia clínica, e isso a gente precisa levar em conta. Assim. Eu entendo a filosofia clínica como ela foi sistematizada a partir do seu sistematizador, mas aí sim, depois disso, depois que eu entendi, aí eu posso continuar aprofundando, pensando a filosofia clínica a partir de outros autores, a partir de outras perspectivas, para me ajudar a aprofundar essa noção de como é que esse método se aplica no consultório. E é isso, ficamos aqui por hoje. No próximo vídeo dessa sequência, nós vamos falar sobre o mundo como representação, na página 32. Para adquirir esse livro, vocês podem adquirir nas melhores livrarias do país, está espalhado por todo o país esse livro, tanto na versão física quanto na versão digital. E vocês também encontram online na editora livrariavozes.com.br. Também vocês conseguem encontrar em livrarias virtuais como da Amazon, também em ambas, na versão física e na versão digital. Tá bom? É isso. Nos vemos no próximo vídeo e qualquer dúvida, comentários, deixem aí. A gente vai esclarecer na medida do possível e na medida em que a gente for gravando os próximos vídeos. E não deixem de curtir e de interagir com esse vídeo, porque isso ajuda a engajar mais pessoas e a fazer o canal crescer um pouco mais, né? Teria que chegar a pessoas mais interessadas nesse conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.